Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Este não é um assunto que eu gostaria de abordar, né? Mas é um pedido insistente de uns haters aí do canal. Então vamos falar do assunto, sim, não tem problema, não fugimos de falar disso não, tá? É uma dúvida que eles me perguntaram em quem eu vou votar nas eleições de São Paulo, da capital paulista. Bom, eu não vou votar em nenhum candidato porque o meu domicílio eleitoral é em Goiás. Mas eu entendi a pergunta como em quem eu votaria, né? Ou de quem seria o meu apoio para a prefeitura de São Paulo, que é a cidade mais rica do país, por esse aspecto a mais importante também, não é? Então vamos lá. No primeiro turno, se eu fosse votar em São Paulo, será que eu votaria nesse candidato aí no Boulos? Bom, ele é o candidato do Lula, então se ele é amigo do Lula, ele é inimigo do povo brasileiro, ele é amigo da corrupção, porque esse aí é o maior corrupto da história do Brasil e talvez da humanidade. Então não, nunca votaria nesse indivíduo aí. Jamais, né? Apoiador de ditaduras, né? Jamais votaria nesse indivíduo aí. Bom, Datena, para mim, mais falso que nota de $3. Nem ele leva a candidatura dele a sério, né? Então, não votaria de maneira alguma. Aliás, outro esquerdista, né? Então, não votaria no Datena. A Tabata. A Tabata me lembra um filme da Lucélia Santos. Bonitinha, mas, completem aí. Então, péssimas ideias, só tem péssimos projetos. É uma representante péssima no parlamento, com ideias ultrapassadas, defasadas, e agora pegou muito mal, né, a censura que ela implementou na campanha eleitoral. Então, jamais votaria nessa esquerdistinha aí. Jamais, tá bom? Jamais. Bom, e o atual prefeito, o Nunes, ele é o candidato do Bolsonaro, mas me desculpe, eu não votaria nesse cara no primeiro turno, não. Porque eu lembro o que ele fez no verão passado ou na pandemia passada, né? Ele estava lá muito alinhado ao prefeito e ao governador, fazendo soldas em portas de estabelecimentos comerciais. Eu me lembro muito bem como ele agiu na pandemia. Foi um completo pandeminion. Então, não. E ele andou fazendo aí uma aproximação, depois se distanciou da Joyce Hasselman quando pegou mal. Ele andou fazendo uns movimentos esquisitíssimos. Eu não curto a indicação do Bolsonaro aí, não. Ele que me desculpe, não votaria no Nunes no primeiro turno. Marçal. O Marçal tá uma onda danada. Apesar de eu me divertir muito com ele nos debates, né? Foi muito engraçado ver aquelas cenas e algumas entrevistas que ele dá, onde ele realmente arrebenta com a imprensa, mas eu não curto muito o Marçal, não. Eu não votaria nele no primeiro turno, porque não gosto de algumas coisas que já vi dele. Aquele vídeo dele tentando curar uma paraplégica, aquilo eu achei muito esquisito, tá? Eu não gosto daquele tipo de coisa, mas vamos lá. Ele também foi torpedeado pelo Eduardo Bolsonaro, mostrando um vídeo no qual ele faz uma comparação do Lula com o Bolsonaro. Ele diz que o Lula e o Bolsonaro, a diferença entre os dois é apenas um dedo. Foi muito infeliz, né? Ninguém pode comparar o Lula com ninguém, porque o Lula é incomparável. Você tem todo o direito de não gostar do Bolsonaro. Se fosse num quadro de doenças, então você diria, o Bolsonaro você não gosta, é uma gripe ou um resfriado, mas o Lula é o câncer, é a coisa mais cancerígena que existe. Então não dá para comparar. O Lula é o cara mais corrupto da história do Brasil, talvez da humanidade. Então não, aquela fala dele é imperdoável, não é honesta, né? Não é uma fala intelectualmente honesta, então é imperdoável. Porém, isso o Eduardo não citou, na hora que teve que escolher, ele não fez que nem MBL, que nem Gentili, que nem Brigadeiro, que nem Nando Moura e ficou pregando voto nulo, não. Ele assumiu que estava errado, porque ao dizer, olha, entre esses dois eu fico com aquele, ele demonstrou que mesmo ele dizendo que a diferença entre os dois
não existia ou que era apenas um dedo, ele demonstrou que ele sabia que eram diferentes as coisas. Então, independente de qualquer coisa, a fala dele foi muito ruim, né? Agora, censura não. Independente de eu não gostar do candidato, de não gostar da postura ou de aproximações que ele fez, por exemplo, recentemente ele andou se aproximando do João Dória, nós sabemos quem é, então, independente disso, censura não se justifica em qualquer hipótese, tá bom? Então, um absurdo a censura que foi implementada contra o candidato. Bom, vamos continuar. Marina Helena. O que eu poderia dizer da moça? Pouquíssima coisa, ela é muito pouco conhecida. E, aliás, ela sabe que ela tem quase que nenhuma chance nessa eleição e está entrando no pleito para fortalecer o nome. É exatamente isso. Então é meio que por exclusão, até porque ela não é a candidata dos meus sonhos, mas, olha, pode ser um bom nome. Eu votaria no primeiro turno na Marina Helena, tá? A candidata do Novo. Tem falado coisas corretas, tem se posicionado corretamente. Uma grata surpresa essa moça, tá bom? Então eu, no primeiro turno, votaria na Marina Helena. Tudo bem? Bom, e num segundo turno, independente do meu voto no primeiro turno, e acreditando na atual, né, distribuição de forças que é divulgada, nós sabemos que as chances grandes é de que tenhamos um segundo turno com 2 desses 3 candidatos aí, Boulos, Nunes e Marçal. Bom, essa é a grande chance, né? Então, num pretenso segundo turno, entre esses 3 candidatos, em quem eu votaria? Entre esses 3 não, né? Entre 2 candidatos, dentro desses 3, eu votaria em qualquer um que fosse contra o Boulos, pela seguinte razão. Para mim aqui tem o resfriado, a gripe e o câncer, né? Razões óbvias. Então não, eu nunca votaria no Boulos, porque ele é o amiguinho, é o candidato do Lula. Então, como eu falei, se ele é amigo do Lula, ele é inimigo do povo. Se ele é amigo do Lula, ele é amigo da corrupção. E muitas outras coisas mais. Então eu nunca votaria no Boulos, né? Então, entre o câncer, a gripe e o resfriado, eu ficaria com o outro lado, tá bom? Então, votaria em qualquer um que fosse contra o Boulos no segundo turno. Agora, e se acontecer de ficarem os dois, se o Boulos sair da corrida já no primeiro turno e ficarem esses 2 para o primeiro turno? Bom, aí realmente eu não sei o que dizer. Porque para mim é a gripe e o resfriado, eu não curto nenhum dos 2, então eu aguardaria a campanha do segundo turno, aguardaria o desenrolar dos fatos para escolher qual seria o meu voto, tá bom? Então eu acho que tá tudo bem resumido aí, né? Votaria então, Marina Helena no primeiro turno e no segundo turno qualquer candidato que fosse contra o Boulos, porque ele é o pior de todos os candidatos, por essa razão aí, tá bom? E entre esses 2, bom, entre a gripe e o resfriado, a gente aguarda cenas dos próximos capítulos, tá bom? Respondida aí a questão, aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.